Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Eu aqui, Bianca Palomo Felipe. Esse vídeo que eu tô fazendo para vocês faz parte do meu TCC, do trabalho, do curso que eu participei com a Joyce Hasselman de Comunicação Global com Caráter e Verdade. E esse meu TCC, o tema central dele é um plano, na verdade, um roadmap de resgate de princípios e valores cristãos, tá? Então, eu comecei fazendo alguns materiais, desenvolvendo alguns materiais, com base naquilo, no meu conhecimento profissional e no meu conhecimento cristão. Lembrando que mais de 85% das pessoas no Brasil, segundo as últimas pesquisas do IBGE, afirmam que são cristãs. E com base nisso, a gente vê que muitas áreas do Brasil, muitas famílias poderiam ser muito melhores se realmente essas pessoas estivessem aplicando no seu dia a dia, dentro das suas casas, nos seus ambientes de trabalho, os princípios e valores cristãos. Realmente refletindo Cristo nesses lugares, a gente teria famílias muito melhores, pessoas muito melhores e, por consequência, um país muito melhor. Nessa sequência de vídeo que eu tô fazendo, a gente tá falando sobre liderança cristã, princípios e valores de liderança cristã. E quando a gente fala sobre cristianismo, quando a gente fala sobre liderança cristã, não existe exemplo melhor do que falar sobre Jesus Cristo. Então, esse primeiro vídeo tem como tema o seguinte: líder é aquele que melhor sabe servir. Essa, na verdade, é uma frase que eu roubei do meu pai. Meu pai, ele é ministro da Palavra de Deus já há mais de 40 anos. E ele sempre fala isso, que líder é aquele que melhor sabe servir. E aonde que a gente tira essa frase? De onde que ele tirou essa frase? Justamente de Jesus Cristo, né? Cristianismo vem de Cristo. Então, vamos basear esse nosso vídeo de hoje em cima de um versículo, em cima de uma frase, aliás, melhor dizendo, era uma frase que o próprio Jesus disse para os seus discípulos enquanto ele estava aqui na Terra. Então, essa frase está no livro de João, só para vocês verem aqui, ó, na Bíblia e as minhas anotações. Então, essa frase está no livro de João, no capítulo 13, e o versículo que eu vou usar como base aqui é o versículo 15, que diz o seguinte: eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, só para você ter um contexto rapidinho aqui a respeito do contexto. Jesus, ele estava com os seus discípulos próximo do momento da sua crucificação e ele, de repente, começa a lavar os pés dos seus discípulos, né, como sinal de realmente purificando os seus discípulos. E aquilo foi muito estranho para os seus discípulos, porque o costume da época era que os servos lavassem os pés dos seus senhores, e não o contrário, né? E Jesus fez aquilo, eles ficaram com aquela cara de ué, que será que tá acontecendo aqui? E quando ele terminou, ele diz o seguinte: vocês estão vendo, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, e com razão vocês estão meio confusos, mas aí ele vem dizendo: eu lavei o pé de vocês, e vocês devem lavar os pés uns dos outros. E daí ele conclui dizendo o versículo que a gente já leu aqui: eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, o que Jesus estava dizendo? Eu que sou o mestre, eu estou servindo a vocês, e vocês devem servir a outros, fazer como eu fiz, né? Gerando aí um efeito cascata, né? Imagina só se cada um dos 12 discípulos fizesse aquilo com mais um, e essa pessoa com mais um, e assim o negócio foi crescendo. Essa era a ideia principal de Jesus. E com base nisso é que eu quero fazer o meu discurso aqui nesse vídeo, tá? Antes da gente começar a falar um pouquinho agora da parte mais prática, eu quero falar um pouquinho a respeito de mim, do meu currículo. Será que essa pessoa realmente sabe do que ela está falando? Será que essa pessoa tem algum tipo de experiência específica para falar do que ela está dizendo? Então, deixa eu falar um pouquinho para você. Eu já sou uma líder cristã há muitos e muitos anos. Há mais de 20 anos eu sou uma líder cristã.
e me tornei uma líder no meu ambiente de trabalho. Eu tenho 12 anos de experiência corporativa, né, em grandes corporações globais. E nessa minha carreira, nessa minha jornada de carreira, eu tive a oportunidade de liderar pessoas. Aprendi muito, errei muito, aprendi muito também. Aprendi com outros líderes, os meus próprios líderes, o que fazer. Às vezes aprendi o que não fazer, isso faz parte, né? E tenho tentado me desenvolver cada vez mais. Hoje não sou uma líder perfeita, ainda estou em desenvolvimento, mesmo porque se eu fosse perfeita eu seria Jesus, né? E não um ser humano. Então, eu trago nessa minha experiência, que eu associo, né, a experiência cristã com a experiência dentro das corporações. Então, para você saber um pouquinho o que eu fazia lá dentro das corporações, eu já cheguei a liderar operações que variavam aí de 20 a 30, 40 pessoas. Eu era responsável pelo desenvolvimento de performance dessas pessoas, eu era responsável pela avaliação dessas pessoas, eu fazia mentorização, coaching, eu avaliava essas pessoas, eu as ajudava com treinamentos, já dei bastante treinamento também, e garantia que os meus times, os meus departamentos alcançassem as metas da corporação, né? Afinal de contas, a gente era pago para isso. Então, eu trago aqui um pouco dessa experiência junto com essa outra experiência de liderança que eu tenho, mais nesse ponto mais religioso, né? Eu sempre fui envolvida com música, comecei tocando com meus 5 anos, depois tive um problema, tive que mudar, comecei a cantar, e de lá pra cá sempre estive envolvida com música dentro da igreja onde eu frequento, como líder de louvor lá, já ensaiei coral, já ensaiei banda, foi sempre voltado essa parte mais de musical. E agora, atualmente, me foi dado um desafio de liderar, de uma maneira geral, os departamentos dessa instituição religiosa. Então vamos lá, só para você ter um pouquinho de background aí também a meu respeito. Líder é aquele que melhor sabe servir. Essa ideia do serviço, como eu falei para vocês, é muito importante você entender como líder que você tem um raio de atuação dentro da corporação. E você pode atuar com esses princípios básicos, com esses valores básicos de Cristo na corporação e fazer diferença de uma forma que impacte a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Porque a gente vê hoje que existem muitos líderes que são chefes, na verdade. E essa discussão já está muito batida, tem muito material na internet falando das diferenças entre o líder e o chefe, então eu nem vou perder meu tempo entrando nesse ponto, mas eu quero focar aqui que o bom líder é aquele que serve os seus liderados. Serve de forma realmente empenhada, serve de forma que é um ouvido às vezes. Muitas vezes as pessoas precisam colocar para fora aquilo que está acontecendo com elas, lembrando que por mais que seja um ambiente corporativo, um ambiente profissional, você está lidando com pessoas, né? E as pessoas passam a maior parte do seu dia inseridas naquele ambiente, né? E nós que somos líderes, nós temos que ter a sensibilidade de perceber que se uma pessoa está com uma determinada situação acontecendo na vida dela, isso vai impactar diretamente o trabalho dela, seja de forma positiva ou de forma negativa. E quando a gente tem essa humildade de servir as pessoas com dedicação, servir as pessoas ouvindo, né? Infelizmente, com a correria, com o estresse do dia a dia, a gente se torna ótimos respondedores de questões, né? Respondedores de pergunta. A pessoa mal termina a pergunta, você já tá com a resposta na ponta da língua, e isso é o resultado de um mundo globalizado que muda todo o tempo. E a gente às vezes precisa, quando a gente está falando de servir, a gente tem que slow down um pouquinho, né? Diminuir um pouco o ritmo e escutar o que a outra pessoa está dizendo, ajudar muitas vezes a pessoa de uma forma a nível humano. Por mais que sejam relações profissionais, a gente precisa servir as pessoas no nível humano. Eu me lembro muito bem, como eu falei para vocês, né? Eu tive muitos líderes bons, tive outros que não eram tão bons, mas eu tive uma pessoa especificamente, uma moça, que ela impactou positivamente a minha vida, justamente porque ela era uma líder
que ela nos tratava, né, como funcionários no nível humano. E aquilo era uma relação muito especial, porque às vezes, quando a gente tinha que trabalhar, fazer horas extras e tudo mais, ela era tão humana, tão disposta a nos dar o respaldo que a gente precisava, tão disposta a nos servir de várias maneiras, que quando a gente precisava fazer, né, esse horário estendido, era até prazeroso. Não era nem muito por causa da corporação em si, mas por causa da liderança dela. E era muito engraçado porque em diversos momentos ela preferia continuar uma reunião individual ali conosco do que atender alguns compromissos corporativos que ela tinha. E isso gerava dentro de nós um comprometimento, um empenho, uma dedicação, mas aquilo a gente via que era natural dela, né? Ela era daquele jeito, ela saía para tomar o cafezinho dela com a gente, e isso individualmente, às vezes em grupo, mas também acontecia bastante individualmente, a gente podia se abrir com ela, e isso fazia, o time dela, nós, né, que fazíamos parte do time dela, a gente tinha até um nome pro time, né, era o Dream Team, porque a gente batia todas as metas, a gente alcançava todos os resultados, e muito disso era por causa da postura dela, de servir as pessoas, de estar sempre disponível, com as portas abertas, né? Então, fica aí esse exemplo de que realmente funciona quando a gente trata as pessoas como seres humanos mesmo, e não como mais um número dentro de uma corporação. É importante que você perceba que você como líder tem como eu falei, né? Um raio de abrangência. E quando você age de uma forma humilde, de uma forma aberta, de uma forma disposta, servindo realmente os seus funcionários, você vai estar gerando aquilo que aconteceu aqui nessa história de Jesus. As pessoas vão ficar motivadas a fazer o mesmo, e quando elas se tornarem líderes, talvez nessa mesma organização ou em outra, elas vão poder utilizar, implantar essa mesma metodologia de serviço que vai impactar positivamente a vida de outras pessoas também, e assim por diante, né? Criando esse efeito cascata que eu falei para vocês no começo do vídeo. Quando você tiver que fazer uma escolha entre pessoas e compromissos, gerencie o seu tempo de uma forma que você consiga priorizar as pessoas. Essa história aqui, que eu li para vocês, do livro de João, ela é muito interessante porque ela mostra um diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro era um dos discípulos, né, como vocês devem saber. E Pedro era um cara muito precipitado. Ele era precipitado quando ele conheceu Jesus, ele foi totalmente precipitado. Ao longo do ministério de 3 anos de Jesus, ele foi precipitado assim diversas vezes, sabe? Ele negou depois de Jesus 3 vezes, como vocês já sabem. E existe uma diferença assim drástica no comportamento, nas atitudes de Pedro antes de Jesus e depois de Jesus. Quando você lê, por exemplo, o livro de Atos, né, que vem depois dos Evangelhos, que fala muito a respeito da vida de Pedro, você vê que em determinado momento Pedro estava lá caminhando e ele estava subindo uma escadaria junto com o outro discípulo, João, e eles veem uma pessoa que estava aleijada no chão pedindo esmolas, e todo mundo jogava aquela miséria para a pessoa, e daí a pessoa olhou para eles e falou: ai, me dá aí alguma coisa. E daí Pedro, totalmente transformado, olha lá, Jesus tinha lavado o pé dele, serviu Pedro, e agora Pedro serve outra pessoa. Ele não serviu só esse rapaz, serviu outras pessoas, mas eu estou usando esse como exemplo. Serviu esse rapaz com o que ele realmente precisava, né? Então Pedro vira para ele e diz o seguinte: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, ser curado e anda. Que era o que realmente aquele homem precisava. Ele não precisava de esmola. Ele ia ficar naquela vidinha para sempre, né? Com aquela carinha de coitado. Não. Agora você consegue andar, amigo. Você pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Você pode fazer o que você quiser,
levanta e anda. Então, Pedro deu para ele, serviu ele com uma coisa que talvez ninguém podia servir. Mas, se fosse aquele Pedro de lá de trás, de 4, 5 anos atrás, talvez Pedro tivesse passado e nem tinha nem notado que aquela pessoa estava ali. Mas o Pedro transformado depois de Jesus, um Pedro que aprendeu a servir, que aprendeu a dedicar tempo para as pessoas e começou a ver a real necessidade que aquela pessoa tinha e não aquilo que ela estava falando, porque nós que somos líderes tem que ter essa sensibilidade, né? De saber que às vezes a pessoa precisa de uma coisa diferente daquilo que ela está pedindo. Né? Então aí que é o lance de você servir de maneira coerente, de você servir a pessoa de maneira que realmente seja efetiva. Né? Saber realmente suprir aquela necessidade de maneira assertiva. Né? E nem sempre é aquilo que a pessoa está pedindo para você ali com palavras. Né? Então, quando você tiver essa escolha para fazer entre pessoas e compromissos, estruture o seu dia para você atender as pessoas. Porque talvez, e esse talvez eu coloco entre aspas, porque eu tenho certeza disso, talvez o número de compromissos que você tem, o número de reuniões que você tem, de e-mails que você tem para responder, tudo isso diminua muito quando você tratar do fator humano primeiro. Acredito no que eu estou dizendo. Quando você tratar o fator humano primeiro, as pessoas como seres humanos que têm emoções, que têm, né, os seus sentimentos, quando você trata isso primeiro, esse outro grupo de coisas diminui bastante. Porque as pessoas passam a agir com mais comprometimento, acabam desempenhando melhor, desempenhando mais, de maneira mais correta, e você vai ver que muitos dos seus compromissos que ficam ali enchendo a tua agenda diminuem consideravelmente, porque as próprias pessoas que você lidera conseguem ir resolvendo as situações porque confiam em você, porque sabem que tem o seu respaldo, sabem que podem confiar em você e sabem que tem um ouvido disposto a servi-las quando elas precisarem. Então fica aqui essa minha reflexão, esse meu primeiro vídeo a respeito do líder é aquele que melhor sabe servir, com base no nosso maior mestre que já existiu, Jesus Cristo. Espero que isso tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer colocação, vai escrevendo aqui embaixo, a gente vai conversando e a gente vai trocando informação. Pessoal, até mais e espero que tenha contribuído para vocês. Tchau, tchau.